Saudações, você que está fazendo o nosso curso de formação de professores de legislação educacional. Nessa aula, damos início ao estudo do artigo 12. Na verdade, vamos dar início e fim. Vamos terminar todo o artigo 12 de uma única vez. Os seus 11 incisos. Então será uma aula relativamente grande para o nosso padrão. Então estamos na seara do título 4 da LDB, que fala da organização da educação nacional, e vamos falar das atribuições. Atribuições das instituições de ensino, isto mesmo, por consequência, atribuições da escola. Isso aí, quando falamos de atribuições das instituições de ensino, estamos falando das atribuições efetivas de uma escola. E aí, temos a primeira observação para você que vai dar aula para quem vai fazer concurso público para professor ou para outros cargos da Secretaria de Educação que envolvam o texto da LDB. A maioria dos professores que estão aí no mercado, quando trabalham o artigo 12, trabalham ele em conjunto com o 13. Perfeito. É esse binômio mesmo que as provas de concurso normalmente cobram. É o 12, atribuição das instituições de ensino, da escola, fazendo o contraponto com as atribuições do docente, do professor, que estão prescritas no artigo 13 da LDB. Geralmente, os professores vão dizer para você decorar um dos dois artigos. Por exemplo, decore o 12 e ignore o 13. Porque na prova as questões normalmente caem dessa forma. Veja aqui o que seria uma questão padrão de prova. Atribuições da instituição de ensino. Você tem que, das alternativas aqui ao lado, A, B, C, D e E, marcar aquela que é uma atribuição da instituição de ensino. E aí na letra A ele coloca uma atribuição do professor, na letra B outra atribuição do professor, na letra C outra atribuição do professor, na letra D, de repente, o nosso gabarito, uma atribuição da escola, e na letra E outra atribuição do professor. Se você tiver memorizado todo o artigo 12, na hora de fazer uma questão de prova, você é bem sucedido nesse padrão. Por quê? Porque letra A, B, C e E você não sabe, você não memorizou. Mas a D você memorizou, porque ela está no artigo 12, se você optou por memorizar o 12, você acerta com tranquilidade. O outro ponto seria perguntar sobre uma atribuição do professor. Se eu memorizei as atribuições da escola, ao ler a letra A, vou saber, por exemplo, que ali tem uma atribuição da escola. Na B também tem uma atribuição da escola, mas eu não estou buscando as atribuições da escola nessa questão em tela. Estou buscando as atribuições de um professor. E aí na letra C tem uma atribuição do professor que, por consequência, meu cérebro vai detectar, porque essa eu não memorizei. Na letra D, outra atribuição da escola. Na letra E, outra atribuição da escola. E aí eu identifico por exceção aquela que é a atribuição do professor. Muito bem. Essa linha de raciocínio ela não é errada, mas ela é, hoje em dia, muito leviana. Nós temos que aprofundar nos aspectos pedagógicos que envolvem os incisos do artigo 12 e do artigo 13. Os aspectos pedagógicos, os aspectos jurídicos, os aspectos administrativos, os aspectos de natureza política, os aspectos de natureza social, para que a gente possa responder. Responder o que, Hammurabi? Responder questões de natureza discursiva. Isso mesmo. Nós estamos observando, principalmente de 2018 para cá, a frequência do aumento de questões discursivas em provas de concurso público ou questões que demandam de uma maior interpretação. Então esse modelo que nós trabalhamos de decorar ou 12 ou 13, acertando as questões por saber ou por exceção, já não vale mais de 2018 para cá. Então o professor que em sala de aula der esse tipo de aconselhamento, ele está sendo superficial no seu trabalho. É importante levar em conta aspectos pedagógicos, jurídicos, administrativos, políticos e sociais de cada um destes incisos, e você comentá-los, ainda que minimamente, em sala de aula, para ter um diferencial com relação a esses outros professores que estão no mercado. Isto posto,
podemos ir para a análise do caput, da cabeça do artigo 12. Isso mesmo. O artigo 12, que fala das atribuições dos estabelecimentos de ensino, diz que os estabelecimentos de ensino, as escolas, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão as incumbências de, antes de mergulharmos nas incumbências, nos 11 incisos, vamos entender o que são as normas comuns e as normas do seu sistema. Quando eu me refiro a normas comuns, eu estou me dirigindo especificamente ao estudo da LDB, ao estudo do Plano Nacional de Educação, ao estudo das diretrizes curriculares nacionais para a educação, seja para a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, EJA, educação no campo, entre outras. E a outras leis correlatas à educação e ao ensino no Brasil. E então as escolas vão definir uma série de normas, levando em conta aquelas normas comuns em âmbito nacional e levando em conta também as normas dos respectivos sistemas de ensino. Lembrando que, de conformidade com o artigo 16, 17 e 18, que não estudamos ainda, mas que já fomos apresentados a título de remissão, nós temos um sistema de ensino federal, artigo 16, um sistema de ensino estadual e distrital, artigo 17, e um sistema de ensino municipal, artigo 18. Estas normas de cada um desses sistemas devem ser respeitadas. Então, no uso e na fluidez da autonomia que as escolas recebem do legislador, eles devem exercer essa autonomia, mas devem respeitar, além das normas comuns, as normas dos respectivos sistemas, a exemplo dos planos estaduais de educação, PPE, ou planos municipais de educação, se eu estiver me referindo a um sistema municipal, a respeito das diretrizes curriculares estaduais de educação, se eu estiver me referindo a um sistema estadual, ou diretrizes curriculares distritais, se eu estiver me referindo ao Distrito Federal, ou mesmo diretrizes curriculares municipais, se eu estiver me referindo a um sistema municipal, e a leis estaduais e municipais. Então, retomamos aqui, voltamos, voltei demais, volta para cá. Fechamos o caput do artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns, eu sei agora quais são, e as do seu sistema de ensino, eu sei quais são, terão a incumbência de, terão as atribuições de. E agora vamos a cada uma dessas atribuições, a cada uma dessas incumbências. A primeira delas está no inciso 1º, elaborar. Elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Isso, cada instituição de ensino, cada escola tem autonomia administrativa, pedagógica e respeitadas as normas de direito financeiro público, a autonomia financeira, terão estas 3 autonomias para elaborar a sua própria proposta pedagógica. Elaborar e executar, ela é customizada, ela é feita sob medida para aquela escola. E essa proposta pedagógica, por óbvio, respeita as normas gerais de educação e as normas de cada sistema, respeita ainda os 4 pilares, isso mesmo, além de respeitar as normas gerais em matéria de educação, além de respeitar as normas de cada um dos sistemas, a elaboração e a execução da proposta pedagógica da escola também deve respeitar e observar os 4 pilares da educação. Lembrando aqui, Edgar Morin. Primeiro pilar, aprender a conhecer. Segundo, aprender a fazer. Terceiro, aprender a conviver. E o quarto, aprender a ser. Temos que respeitar mais alguma coisa na hora de elaborar e executar a proposta pedagógica, além das normas gerais em matéria de educação, as normas comuns e as normas dos respectivos sistemas e os pilares da educação? Temos que respeitar alguma outra norma? Perfeito, temos sim. Temos que respeitar a base nacional comum curricular quando estamos, por exemplo, falando de propostas ou projetos pedagógicos na educação infantil, quando estivermos falando de propostas ou projetos pedagógicos
No ensino fundamental e no ensino médio, respeitamos a Base Nacional Comum Curricular. Então veja que a escola, a despeito de ter essa liberdade de elaborar e executar a sua proposta pedagógica, ela não faz isso sem referências, ela não faz isso sem parâmetros, ela não faz isso ao arrepio da lei ou ao arbítrio de seus servidores. Ela faz isso com todo um suporte, legal. Por quê? Porque enxerga-se, e é muito importante que você tenha essa percepção, nesse inciso, a nítida orientação de confiar à própria escola a responsabilidade de se autoconduzir, a começar pela tarefa, a começar pela execução também da sua própria proposta pedagógica, levando em consideração que tipo de curso essa escola vai oferecer, levando em consideração os conteúdos das disciplinas que serão ministrados. Então, que tipo de curso vamos oferecer? Vamos oferecer cursos de ensino fundamental e ensino médio, modalidade regular? Vamos oferecer cursos no horário noturno, regular noturno? Vamos oferecer à noite, já que está aberto para o regular noturno, a educação de jovens e adultos? Então, que tipo de cursos em matéria de regular ou não regular? Que tipo de modalidades a escola vai oferecer? Sobre o conteúdo das disciplinas, principalmente no que tange a parte diversificada do currículo. Quais são os objetivos educacionais que essa escola pretende alcançar? Quais são as formas de avaliação que ela vai adotar? Além disso, quais são as metodologias que serão trabalhadas dentro da instituição e que tipo de material didático lançaremos uso? Tudo isso está no bojo da proposta, da propositura de uma proposta pedagógica para a escola e para a sua execução. Com um único propósito, com uma única finalidade: conceder a esta escola, a esta instituição de ensino, parte daquela que é considerada a sua autonomia pedagógica e administrativa. E se não dizer também um pouco da sua autonomia financeira, porque ao fazermos a proposta pedagógica da escola, também temos que levar em consideração as condições financeiras da escola. Então estamos falando aqui de autonomia, sim, pedagógica, administrativa e um pouquinho da autonomia de gestão ou da gestão financeira, que vamos aprofundar lá no estudo do artigo 15 da LDB, porque é o artigo 15 que vai falar que serão concedidas às instituições públicas de ensino progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, observado no caso da gestão financeira as normas gerais de direito público e levando em conta por interpretação, aqui é uma interpretação, um certo grau de autonomia jurídica que as instituições de ensino também vão ter, mas essa autonomia jurídica não aparece expressa no artigo 15 da LDB, ela está subentendida. Subentendida com a análise concomitante do artigo 15, justamente com o artigo 12, inciso 1º, porque a partir do momento que a escola tem autonomia para produzir a sua proposta pedagógica e executá-la, está sendo dada à escola um certo grau de autonomia jurídica de definir suas próprias normas ao confeccionar sua proposta pedagógica e ao confeccionar o seu regimento interno. Perfeito, o regimento interno mesmo. Seguindo adiante, vale a pena destacar que se a lei dá autonomia às escolas, quem dirá o que ela fará com relação às universidades? Isso mesmo. Se as escolas já têm progressivos graus de autonomia administrativa, pedagógica e de gestão financeira, as universidades terão muito mais, por força do disposto na própria LDB, que estudaremos mais adiante, mas acima de tudo, por força do disposto na Constituição da República Federativa do Brasil. Façamos aqui uma remissão à parte do artigo 207 da Constituição Federal de 1988. Lá, na Constituição Federal de 1988, artigo 207, temos a seguinte redação: as universidades gozam de autonomia. Que tipo de autonomia? Autonomia didático-científica,
autonomia administrativa e autonomia de gestão financeira. E as expressões dessa autonomia você encontrará descritas na própria LDB em aulas futuras, que veremos lá perto da aula 50 a 60, nós veremos as diversas expressões dessa autonomia didática científica, administrativa e de gestão financeira, que no fundo você pode não saber em detalhes, mas sabe muito bem como professor que essa autonomia ela existe. A escola, assim como a universidade, gozam de autonomia. E no caso da universidade, ela goza de uma autonomia didático-científica, porque ela é uma instituição de pesquisa, autonomia administrativa e autonomia de gestão financeira e patrimonial. Até aquele aluno, na verdade, até aquele professor que não se formou em pedagogia ou fez uma licenciatura e que fez o nível médio na modalidade normal, que ainda é aceito no nosso meio. Claro que é aceito e não pode deixar de ser aceito. Ele sabe que as universidades têm autonomia e como expressão da autonomia das universidades está o fato delas poderem escolher, através de indicação da comunidade escolar, da comunidade universitária, os seus dirigentes, os seus reitores. Todos sabem disso, menos o atual presidente da República em 2020. Ele não sabe disso. A prova é que ele editou uma medida provisória, a medida provisória 979, em 9 de junho do ano de 2020, dando ao inominado, porque não dá para pronunciar o nome desse sujeito direito, dando ao inominado, né, ao bonito ali, a autonomia de nomear os reitores das universidades federais no curso do período emergencial da pandemia. O texto, parte do texto da medida 979, diz o seguinte: não haverá processo de consulta à comunidade escolar ou acadêmica ou formação de lista tríplice para a escolha de dirigentes das instituições federais de ensino durante o período de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de Covid-19. Isso é, dando ao ministro a prerrogativa de escolher os reitores universitários. Isso afronta diretamente a Constituição Federal, isso afronta diretamente o artigo 207, porque viola a autonomia das universidades. E a violação é tão flagrante que o presidente do Senado, o Alcolumbre, devolveu a medida provisória 2 dias depois que ela foi publicada, de tão flagrante que é a inconstitucionalidade. Hammurabi é um comentário de natureza política, sim, mas que desemboca em 2 perguntas de natureza jurídica. Então isso não consiste só em uma mera crítica, embora o seja, ao governo vigente.